Olá, meu amigo e amiga. Você que está sempre aqui no nosso Portal do José e com certeza é uma pessoa muito antenada com as coisas que acontecem aqui no Brasil, deve estar se fazendo algumas perguntas em função de tudo aquilo que você está vendo nesses últimos dias na cobertura jornalística, debates que estão acontecendo no mundo do direito, que apontam ali canhões para o Supremo Tribunal Federal e especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes. Tem algo muito estranho, né? Quando a gente vê bolsonaristas, a extrema-direita, a grande mídia, a mídia corporativa e pessoas de boa-fé no campo progressista, no campo da esquerda, todos eles fazendo um discurso muito parecido, tem algo muito errado nessa história. E o erro vem da má informação. E quando o paradigma, quando a base ela está errada, isso permite a pessoas até de boa fé cometerem erros muito grandes. Mas tem muita gente vigarista no meio dessa história também. Isso coloca para a gente alguns dilemas. O que é pior numa democracia? O jornalismo medíocre ou o jornalismo golpista? Gente do mundo do direito medíocre ou gente do mundo do direito golpista? Pois bem, a gente sabe que tem para todos os gostos figuras assim. E os que estão nas redes sociais, eles nos permitem também que a gente os desmascare. É o que eu farei aqui com vocês hoje, que tem muita coisa acontecendo, tem coisas absurdas acontecendo e é muito importante a gente ter esse nosso espaço aqui para esclarecer, né, alguns pontos e até ajudar também algumas pessoas que estão no erro aí. As pessoas, olha, eu estou embarcando numa furada, né? Bom, antes de entrar nos temas, também é fundamental convidar você que chegou ao nosso portal nesse momento e ainda não é inscrito, para que você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende, porque são formas de você potencializar o nosso portal para chegar a mais pessoas com você. Se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, olha, começando com essa situação nesse sábado, que ganhou, vários jornais estão noticiando isso, né? O jeguinho lustroso do Paraná veio com uma bravata. Gente, eu fico impressionado. O senhor Deltan Dallagnol, o senhor prestou concurso mesmo para procurador da República, para o Ministério Público Federal? Eu estou impressionado. Como é que o senhor fala algumas coisas que o estudante de primeiro período no direito, se colocasse isso numa prova, tiraria 0? No entanto, o senhor repete essas baboseiras jurídicas para as pessoas acreditam, né? O senhor devia pensar 2 vezes antes de ir a público para desinformar a sociedade, principalmente o mundo do direito, né? Por que eu estou falando isso, gente? Eu tenho que ser duro nisso. É porque, olha, isso aqui não é um erro primário, não. Isso aí denota uma extrema má-fé. Vamos ver o que a criatura publicou hoje. Vamos lá. Processei Alexandre de Moraes por abuso de autoridade no caso da Receita. Olha só, já virou abertura, né? Processei o ministro Alexandre de Moraes, né? Processei. Aí segue ele aqui. Pessoal, eu preciso compartilhar com vocês uma decisão que eu tomei. Eu protocolei uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra Alexandre de Ele protocolou uma notícia-crime contra o ministro Alexandre de Moraes. Moraes por abuso de autoridade. O que ele fez com o presidente do Nafisco não... Vamos esclarecer alguma coisa, porque num período tão curto, é tanta baboseira. Senhor Deltan Dallagnol, o senhor deve ter faltado algumas aulas. Então, assim, gente, olha, eu não quero ser arrogante, não, mas olha, a gente tem que desmontar esse tipo de picaretagem intelectual, né? O processo só surge quando a gente aprende assim na faculdade, né? Quando há uma relação triangular. Quando alguém entra com uma notícia ou protocola uma petição inicial, isso vai para o magistrado e o magistrado manda citar outra parte. Aí você forma o triângulo. Aí se forma um processo. Uma notícia-crime, senhor Dallagnol, não é processo. E mais, o senhor protocolou uma notícia-crime, veja só. Eu também protocolo, fiz várias petições, várias representações contra o criminoso maior da nação, de quem o senhor é fã, o senhor é seguidor. Um dos maiores criminosos do Brasil tem o senhor como um guardião jurídico, né, como um intelectual jurídico, entre aspas, no meio dessa história. Então, uma notícia-crime, ela simplesmente pode ser ignorada, não vai gerar absolutamente nada. E outra coisa, né, só moveu uma ação, quer dizer, uma notícia-crime lá na PGR, que é o órgão que está motivando o ministro Alexandre de Moraes a tomar todas as atitudes. Então, o que vai dar essa patifaria? Absolutamente nada. No entanto, o que tem de gente que acredita nessas baboseiras, Dallagnol aciona PGR contra Moraes por suposto abuso. Pelo menos usaram essa expressão, né? Suposto abuso, né? Ou seja, o abuso não aconteceu, é apenas um abuso suposto. E de onde está surgindo essa história toda? Daí a gente chega aqui
nesse presidente da Unafisco, dos fiscais da Receita Federal, a entrevista que ele deu lá para Andréa Sadi. E aí o seguinte, né? A gente percebe o perfil político da criatura logo na abertura da entrevista. E aí, se você é jornalista, você já percebe esse tipo de inclinação ideológica, você começa também a modular o tipo de pergunta que você já sabe que o cara está apaixonado, o cara está grudado, o cara está vinculado a uma corrente política. Vamos ver se eu estou equivocado aqui nessa impressão aqui. Vamos lá. E na nota aqui vocês defendem que auditores não podem ser transformados em bode expiatório em meio a essa crise no Supremo. O que vocês querem dizer com isso, por favor? A nossa leitura é que o Supremo está buscando culpados para as suas próprias crises. O Supremo está procurando culpado para as próprias crises. Então o Supremo está em crise, né? Então está procurando culpado, então o Supremo, especificamente o ministro Alexandre de Moraes, está querendo pegar alguém de bode expiatório. Gente, olha o discurso de descredibilizar uma instituição, de descredibilizar o Supremo Tribunal Federal, como se o Supremo não tivesse sendo objeto de todo ataque golpista nesses últimos tempos. Mas vamos seguir aqui. E aí foi utilizado esse expediente que acabou gerando essa operação de ontem da Polícia Federal, né, numa busca de construir cortinas de fumaça para mudar a pauta e trazer substância por esse enredo de vítima, né? Na nossa visão, o STF está atrás desse enredo de vítima. O Supremo ele está se fazendo de vítima. Então, quando quebraram o Supremo Tribunal Federal, isso aí foi fruto da nossa imaginação. As ameaças de morte que sofreram o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades também são frutos da nossa imaginação. Um monte de general na cadeia, o criminoso da nação na cadeia, isso é fruto da nossa imaginação. É perseguição ao Supremo Tribunal, o Supremo está se fazendo de vítima. Olha, francamente, gente, esse é o tipo de comportamento infame dessa criatura. Mas vamos seguir mais. Para dar lastro para esse discurso todo de ataque às instituições, ataque à democracia, etc. e tal. E eu digo isso porque nós já vivemos uma situação parecida. Então é o seguinte, olha, aí é o seguinte, aí começa um monte de gente de boa fé, né? O ministro Alexandre de Moraes está tomando atitudes contra o cara da Unafisco. Olha só, gente, o ministro Alexandre de Moraes, todas as decisões dele são motivadas na lei e são, em regra, pedidas, solicitadas, requeridas ou pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República. Então, o ministro simplesmente ele não está ali fazendo brincadeira, está dando despacho, e todos os outros ministros estão falando assim, legal, não estamos vendo. Não é assim que a banda toca, né? No entanto, é essa impressão que vai passando para muitas pessoas. Aí veio a cereja do bolo, veio a declaração bandida, né? Declaração bandida dele, quando ele chega e compara o crime organizado do PCC a ministro do Supremo Tribunal Federal. Francamente, aí vocês acham que é sobrenatural a Procuradoria-Geral da República, no bojo do inquérito, ter pedido para ele prestar esclarecimentos? Qual o problema que tem nisso? Nos Estados Unidos, gente, as pessoas são paradas na rua e são algemadas. E aí ninguém acha isso sobrenatural, pelo menos lá, né? Então, agora, aqui, uma pessoa ser chamada para prestar esclarecimentos já vira um negócio pavoroso, né? Vira uma epopeia. Mas vamos ver o que a criatura falou aqui. A Corregedoria vai abrir um PAD, ele vai lá ser ouvido e ele vai ser penalizado, conforme diz o manual. Ele vai levar uma advertência. É isso que ele esperava. Ele não receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã, fazendo mandado de busca na sua casa e botando uma tornozeleira. A privação de liberdade é algo que precisaria ser motivado. Então, enfim, já cansamos de falar dos inquéritos das fake news, da falta de... Vocês estão vendo? O cara está reclamando do inquérito da fake news. O que o senhor tem a ver com inquérito de fake news, rapaz? Vocês estão vendo, gente? Não é alguém que está falando institucionalmente. É alguém que está fazendo um discurso de extrema-direita nessa linha de atacar o Supremo Tribunal Federal. Francamente, né? Respeito ao devido processo legal e a gente está... Está reclamando que, olha só, o discurso é o bolsonarista, né? Que não há o respeito ao devido processo legal. Onde não teve o respeito ao devido processo legal? É o discurso do Dallagnol, o discurso do Ives Gandra Martins, do Silas Malafaia. Aliás, o senhor e o Silas Malafaia, nesse quesito aí, estão idênticos, né? Muitíssimo preocupado que isso tenha acontecido novamente. Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger. Então a decisão foi essa, foi para humilhar pessoas. Busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje
Quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. Só estou falando uma besteira tão grande, mas é tão inominável esse tipo de besteira que chega a beirar cretinice. Todos os servidores públicos, eles só podem agir com base na lei. O servidor público nenhum não pode agir por algum tipo de faculdade. Tudo que o servidor faz só é possível ser feito dentro da lei. Isso a gente aprende no primeiro período da faculdade. Agora não precisa nem ser do direito para saber disso, né? Então, todas as investigações, todos os atos motivados dentro da administração pública, eles têm que ser realizados. Então, se partir uma nota, uma determinação legal para se investigar um ministro, com amparo jurídico, isso tem que ser feito. Não é assim, não vou fazer não, porque é ministro. Francamente, né, isso desinforma a sociedade. E aí o seguinte, o que ele diz então? Vamos lá. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades. Olha só, gente, que cretinice. Então, quer dizer, fiscalizar membros do PCC pode gerar uma série de repercussões, né? Uma série de maldades. Mas investigar ministros da Suprema Corte é muito pior, né? Ou seja, as maldades são muito piores. Gente, é uma coisa tão descabida, uma coisa tão cretina. E aí é o seguinte, as pessoas, inclusive gente progressista, acham absurdo ele estar sendo chamado para... Olha só, nós temos um inquérito das fake news aí, que está aberto ainda e não deve ser fechado, não. Porque o golpismo não acabou. Vejam só, quando a gente vê um presidente de uma entidade fazendo um discurso golpista, vitaminando os bolsonaristas, olha, não dá, né? Francamente. Então, olha, isso aí vai dar mais repercussão, mas nada como a fala do ministro Dino, que eu coloquei para vocês, muita gente pediu para repetir, vou colocar que é muito curtinha. Vamos lá. Opa, deu aqui, mas vamos lá, de novo. Os mais importantes do Supremo são monocráticas. Isto é falso. Acontece daqui da colar, acontece. É uma técnica decisória que existe em todos os colegiados do planeta. Os presidentes de conselho decidem ad referendo. O presidente da Câmara toma decisões monocráticas, vocês sabiam? E o presidente do Senado também. O presidente da República também, vejam que coisa interessante. Quem define a pauta é o plenário da Câmara? Não, é o presidente da Câmara. Quem decide questão de ordem no plenário, eu vivi isso, é o presidente. E ninguém xinga ele de monocrático. É que há um equívoco em torno de um xingamento. Tem dois xingamentos que eu acho muito curiosos em relação ao debate sobre o judiciário. Um é o monocrático e o outro é o ativista. São dois xingamentos destituídos assim, de conteúdo. Por quê? Vejam, o Alexandre é o relator do inquérito que nunca acaba, impeachment dele. Mas quem abriu o inquérito foi o Toffoli. E quem é o relator? Ele. E quem confirmou o inquérito? O plenário do Supremo. Plenário. Não foi monocrático. E quem pede arquivamento de inquérito? É o PGR. Aí só pede impeachment do Alexandre. No meu caso, as emendas. Ora, vejam, eu herdei essa relatoria. Segundo lugar, todas as decisões sobre emendas são colegiadas. Ano passado, 3. As mais relevantes, claro, não os despachos de mero expediente. Mas as decisões mesmo, 3. Placar no Supremo, 11-0. 11-0. E a culpa é do Dino. Vocês entendem como o debate mal feito conduz a esse tipo de distorção? É falsa essa ideia de que as decisões mais importantes do Supremo são monocráticas. Isto é falso. Acontece daqui da colar, acontece. É uma técnica decisória. Então, gente, nessa entrevista que concedeu aqui o cidadão lá da Unafisco, ele ainda falou coisas mais graves também. Ele afirmou que a ação que pegou ali pessoas da Receita Federal que teriam quebrado sigilos de autoridades e de pessoas, isso surgiu porque um contrato da mulher do ministro Alexandre de Moraes teria sido colocado na imprensa, e aí o ministro Alexandre de Moraes resolveu ir para cima da Receita Federal, o que é uma mentira deslavada. Foi um processo interno dentro da própria Receita Federal que identificou que houve quebra de sigilos, que houve uma ação delituosa dentro da Receita Federal. Isso é que motivou as ações, não foi o ministro que simplesmente, vou pegar o cara lá de Pirassununga, pegar o cara lá em Minas. Francamente, gente. Agora, o chato é ver gente do campo progressista caindo nessas armadilhas, né, meus colegas, meus queridos amigos, né? Não caiam nessa patifaria, procurem se informar.
de onde estão vindo essas decisões, porque senão vocês e as pessoas de boa fé vão ficar repercutindo esse discurso da extrema-direita bandida, salafrária, que ainda não desistiu de dar um golpe aqui no nosso país. Eles estão circulando por todos os lados e tem até candidatos à presidência da República. Isso não é pouca coisa, não. Eu ia falar com vocês sobre outras coisas, mas amanhã a gente volta, porque tem muita coisa acontecendo. Espero ter dado aqui alguns esclarecimentos importantes. E Jeguinho, do Paraná, pelo amor de Deus, né? Pare de enganar as pessoas, né? Um grande abraço. Tchau.